É com grande alegria que a gente dá sequência aqui ao nosso estudo semanal sobre o grupo de estudo familiar. Nós estamos tratando do assunto relacionamento e hoje a nossa lição 2, se você for ver no seu material, ela contempla aí o relacionamento do namoro, o relacionamento do casamento e o relacionamento também sexual. Obviamente que esse assunto é muito amplo, né? E eu me propus a separar aqui a lição 2, falando um pouco mais hoje sobre namoro, né? Para que não fique tão extenso aqui a proposta dessa lição número 2. E aí a semana que vem então a gente fala sobre casamento, sexo. Podemos até entrar na lição 3 falando um pouco sobre os papéis do marido, né, e o papel da esposa, tá bom? Então é muito importante nós como igreja, nós nos posicionarmos com relação ao entendimento sobre a questão do namoro, principalmente nos tempos de hoje, que é necessário um conselho, é necessário uma direção da igreja local para que os pais, para que os adolescentes, para que os jovens, né, aqueles que são solteiros, entendam de que forma que nós podemos trabalhar essa questão tão importante na vida de uma pessoa, que é o namoro. Nós entendemos que a primeira decisão mais importante da vida é o nosso relacionamento com Deus, é nós nos entregarmos para um novo nascimento, nós nos entregarmos ao controle de Deus sobre a nossa vida, entregar a nossa vida para Jesus, passar a ser, né, uma pessoa espiritual. Essa é a primeira e grande decisão da nossa vida. Mas a segunda grande decisão é a questão do nosso casamento, com quem vamos nos casar, né? Então o namoro, ele traz como meio a possibilidade desse início de um relacionamento. Então, como que a gente trata como igreja cristã da família, como nós pensamos a forma sadia para o relacionamento de namoro dos nossos filhos, ok? Obviamente, nós não temos a pretensão de criar nenhuma regra, os pais e os nossos membros são livres para fazer de uma forma diferente, mas nós precisamos trazer uma orientação, nós precisamos trazer uma fala que vai trazer um amparo, que vai trazer um pensamento coerente para esse tema, para que se saiba como nós pensamos na igreja a respeito desse grande momento na vida daqueles que são os nossos membros. Então veja, né, o que nós entendemos a respeito do namoro. A mulher foi feita da parte física do homem, ok? Então existe uma afinidade natural entre os dois sexos desde o princípio, por conta da mulher ter sido formada, né, do homem Adão, né? Então o que aconteceu aí nesse momento? Existe uma afinidade, existe um desejo pela questão do relacionamento, e que também passa por questões fisiológicas, por questões emocionais, porque Deus fez dessa maneira, né? Tirando do homem aquela que é companheira, aquela que é ajudadora. Então esse é um processo natural para Deus, em que o homem e a mulher se sintam atraídos para uma relação, ok? Então, evidentemente que essa atração entre os dois sexos foi dada por Deus, para quê? Para gerar felicidade ao ser humano, como também para reproduzir vida humana, ok? A Bíblia não vai estar escrito lá sobre namoro, e não vai propor uma cartilha de como o solteiro deve namorar. Não é essa a proposta da Bíblia, mas ela vai dar vasta condição para que se haja o entendimento daquilo que não é bom, para aquilo que o posicionamento de como não se deve fazer, ok? Então
sabendo disso, a gente tem parâmetros bíblicos para entender o que não é bom para um relacionamento de namoro, ok? Então, existem relatos bíblicos que vão trazer um entendimento aqui de como deve ser assumido um relacionamento e qual é esse propósito. A semana passada nós falamos que existe um propósito de Deus para o relacionamento de um homem e de uma mulher, existe propósito de Deus para o casamento, ok? Então, nós vamos entender aqui que o namoro também ele visa entender esse propósito. O namoro cristão, ele deve ser a primeira fase de um relacionamento visando um futuro compromisso. Portanto, é um relacionamento que exige responsabilidade, embora esse relacionamento ele não seja indissolúvel, né? Não quer dizer que uma vez que começou a acontecer esse relacionamento, agora ele não pode ser de forma alguma interrompido, ele não pode ser deixado, né, por conta de que o namoro ele providencia para o solteiro justamente a oportunidade de entender qual é como essas duas vidas elas podem se alinhar para esse processo de um futuro casamento. Então, nós entendemos que para o cristão, o namoro ele deve ter sempre o entendimento de que ele existe para um fim. O relacionamento de namoro, ele existe para, né? Não é como aquela mentalidade do mundo que é sem propósito, que é sem, né? Não deu certo, tá tudo bem, e vamos que vamos. Não, ele precisa ter um propósito, muito embora dentro desse momento do namoro que os dois então vão passar a olhar se realmente, de fato, existe um propósito de Deus para essa equipe que vai ser formado para viver o propósito macro de Deus dentro do relacionamento, que é o casamento, que é a constituição de uma nova família. Então, existe um tripé aqui que é fundamental para o entendimento do namoro, que nós vamos estar construindo essa fala hoje, de que o namoro ele precisa passar por 3 fases. Entender primeiro qual é o tempo certo de eu me relacionar. Depois de entender qual é o tempo certo, então eu preciso entender qual é o modo coerente com a palavra de Deus, qual é o modo coerente pelo qual eu me relaciono, e também entender o que a palavra de Deus fala a respeito da pessoa, né? Então, o tempo, o modo e a pessoa, esse tripé, ele é fundamental num processo de relacionamento de 2 jovens, né? Então, nós como pais, nós como orientadores, aqueles que são conselheiros, aqueles que são líderes, aqueles que são discipuladores, precisam entender muito bem esse tripé para o aconselhamento. Quando esse tripé ele é entendido, quando esse tripé é praticado, existe uma grande probabilidade, existe uma grande possibilidade de que esse relacionamento de namoro ele vai ser bem sucedido e ele vai ser bênção então na vida dos nossos jovens, na vida dos nossos filhos, ok? Então, o namoro ele existe para esse fim, né? De entendimento de que existe alguns requisitos, né? Requisitos que vão apontar para o tempo. Em que tempo eu estou? É muito importante que o jovem, quando vai pensar de entrar no relacionamento de namoro, ele entenda, em primeiro lugar, ele está maduro para uma relação de namoro, ele se sente amadurecido, se sente estabilizado emocionalmente, né, financeiramente, espiritualmente para entrar numa relação de namoro. Os pais, os conselheiros precisam então ajudá-los a entender se de fato esse é o tempo para um relacionamento, né? Então, estar preparado espiritualmente, psicologicamente, faz parte desse momento
que aponta para o tempo em que eu estou, ok? Estar sobre a autoridade dos pais e estar debaixo da liderança da igreja. Para quê? Não para que as pessoas fiquem intrometidas no assunto, mas justamente para sentir, né, se o momento está legal, né, se é a hora certa mesmo, se há estabilidade emocional e espiritual, né, para se entrar num relacionamento. Então, possuir recursos financeiros é uma condição muito importante. Por isso que a gente pensa que um adolescente com 17, 18 anos, ele vai ter problema se ele entrar num relacionamento de namoro. Por quê? Porque ele não tem estabilidade financeira. Tem pela frente, muitas vezes, 4, 5 anos de faculdade. Ele tem pela frente desafios que vai propor para ele estar sozinho, né? Que vai fazer com que, estando sozinho, ele desempenhe melhor esse papel. O papel do estudo, o papel do desenvolvimento, né? Desse tempo que precisa ser gasto com projetos que não bate muito bem, estando também namorando, estando também envolvido num relacionamento de namoro, porque uma coisa vai dificultar a outra, é óbvio que vai. Então nós aconselhamos, né, os pais e os jovens que nesse momento da adolescência ele gaste totalmente o seu tempo servindo a Deus, fazendo o trabalho de Deus, que ele se dedique integralmente e de coração para servir a obra de Deus, para servir os pais, né, para ajudar os pais no desenvolvimento das tarefas do lar, e bem como no seu tempo em que ele estará envolvido com seus estudos. É um tempo maravilhoso para aprender outros idiomas, é um tempo maravilhoso para ele prosperar em outras áreas. Então, quando lhe falta recursos financeiros, como é que ele vai entrar no relacionamento se ele não consegue se autossustentar, se ele ainda depende dos pais, por exemplo, para fazer uma faculdade, para aprender um curso, fazer qualquer coisa? Para que ele vai entrar num relacionamento de namoro se ele não dá conta de ainda ter uma condição bacana financeira para poder entrar num namoro, né? Saber quais são os propósitos de Deus para o casamento. Muitos jovens, eles querem namorar, eles querem entrar no relacionamento, mas não sabem o propósito de Deus para o casamento. Então é necessário, através do seu conselheiro, dos seus pais, que os pais indiquem para ele para quê, qual é o propósito de Deus para o casamento, que seja conversado sobre isso, para que o jovem então, ao entender o propósito de Deus, ele consiga trabalhar melhor a possibilidade de entrar no relacionamento de namoro, né, calçado desse entendimento. Ter como objetivo formar uma família comprometida com Deus. É esse que é o objetivo, né? Eu me ajunto a ela, ela se ajunta a mim, né, no sentido de que nós dois vamos então nos comprometer como família para desenvolver o propósito eterno de Deus na nossa vida, ok? O contato físico ele deve ser evitado dentro de uma relação de namoro. E aí nós estamos entrando aqui na outra parte do tripé, né, que a gente acabou de dizer, quanto ao tempo, o tempo que aponta para esse nível de preparação. Mas agora, ao falar do contato físico, a gente está falando do modo como Deus pensa num relacionamento para quem está namorando. Existe o modo, né? Não está lá, não é uma cartilha de 7 pontos, de 10 pontos, deve ser assim, assim, assim. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus aponta para algumas maneiras de como nós devemos nos comportar dentro do ambiente de namoro, ok? Então, o sexo fora do casamento é pecado, é fornicação. Então, não cabe no modo de se relacionar sexualmente, ok? Esse não é um modelo para aqueles que são cristãos. Isso está inserido na nossa sociedade. Os jovens se relacionam rapidamente, sexualmente dentro do seu ambiente de namoro. Muitas vezes nem namoro simplesmente um relacionamento ali muito superficial, que nem é tratado mais como namoro.
E isso aponta para um pecado que a palavra de Deus condena, né? A palavra de Deus, ela foi ontem, ela é hoje e ela eternamente será. Ela não muda. Então, o pecado, o relacionamento sexual fora do casamento, para aqueles que não são casados, né, categoriza como um pecado de fornicação. Isso não mudou. Continua ainda sendo tratado como pecado diante de Deus. Sabe, o contato físico, ele deve ser evitado porque dá vazão para a carne. E a carne, ela não está sujeita à lei de Deus. Romanos capítulo 8, verso 7, diz que a inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus e não é sujeita à lei de Deus. Nem em verdade pode ser. Então, todo fruto da carne, todo ambiente da carne, ou seja, todo ambiente que não é espiritual, que está fora do contexto da palavra, vai fazer amizade com a carne, né? Não tem ligação com aquilo que é espiritual. A atividade do contato físico vai trazer para os jovens lutas, né? O crente vai passar a ter lutas por causa desse contato físico. Livro de Gálatas, capítulo 5, versos 16 e 17, diz: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne. E essas são opositoras uma à outra, né? Para que não façais o que quereis. O coração do homem, ele é enganoso. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem é que pode conhecê-lo? Então, cuidado de conduzir a tua vida baseado naquilo que o teu coração sente. Cuidado para não permitir que a sua vida seja pautada no querer do teu coração, porque o coração do homem, ele é enganoso. E uma outra questão é de que nós devemos ser exemplo para aqueles que são mais fracos. Então, o meu posicionamento, a maneira como eu ando dentro de uma relação de namoro, o modo como eu pratico o meu namoro, pode trazer também para outros que são mais fracos um mau exemplo. Então, nós estamos numa comunidade onde nós precisamos suportar aqueles que são os mais fracos, né? O que é suportar? É dar suporte, né? É dar suporte para aquele que é mais fraco, que muitas vezes não consegue entender os princípios da palavra de Deus, não tem força para andar espiritualmente numa posição espiritual, e eles vão então precisar de bons exemplos, eles vão precisar de pessoas que dão bons exemplos. Então, eu não sei se você que se coloca numa posição de fraco espiritualmente, né, de precisar ser suportado por alguém, ou se você dentro do teu relacionamento de namoro tem entendido isso plenamente pela palavra de Deus e pode ser suporte para aqueles que são mais fracos na fé. Nós falamos então do tempo, nós falamos do modo, né? E dentro dessa possibilidade de nós vermos o modo como nós nos relacionamos no namoro, nós precisamos entender que o tempo que nós gastamos dentro da nossa relação de namoro deve ser para a edificação. Para proporcionar para esses dois indivíduos um ambiente de edificação. Edificação espiritual, edificação emocional, edificação física, né? Um ajudando o outro, um empurrando, empolgando, elevando o outro a sempre uma condição melhor diante de Deus. Então, muitas vezes a carne ela vai cegar o homem de perceber as coisas que existem na vida do outro, se nós estivermos num ambiente a se relacionar por conta do toque físico, das impurezas que podem estar surgindo dentro dessa relação de namoro, e isso vai fazer com que eu fique cegado na condição de observar o outro, de conhecer melhor. Eu vou gastando mais tempo naquilo que não edifica, eu vou gastando mais tempo naquilo que me dá prazer. Sempre na relação de namoro, quando o prazer
ele está em alta, ele é a pauta principal do relacionamento, eu não vou conseguir ter um entendimento e observar como o outro é. Então, isso fica mascarado, né? O que o outro é, a possibilidade de conhecê-lo, fica mascarado por conta do quê? Porque o meu ambiente, ele está sempre pautado no prazer, naquilo que eu estou sentindo, naquilo que eu preciso extravasar. Você entende essa linguagem? Então, nem sempre o namoro vai terminar em casamento. Pensando nisso, é que tem que ter o cuidado mesmo, né? De não me relacionar, principalmente nós que somos da comunidade da fé, e os namoros acontecem muitas vezes dentro do ambiente de relacionamento dentro das igrejas locais. O que acontece? Quando eu me relaciono numa forma de edificar, se em algum momento eu interromper esse relacionamento de namoro, ficou saudável, né? Nós nos conhecemos, nós sabemos a fundo a vida familiar da pessoa, os gostos, os projetos e os sonhos, e a minha amizade ela cresce dentro dessa relação. Pelo contrário, quando um namoro ele está pautado aí na questão do toque físico, no abrasamento, está pautado, né, no prazer, o que vai acontecer? Quando há um rompimento, há muitas marcas, há muitas feridas, há uma dificuldade muito grande até de permanecer naquele lugar aonde isso aconteceu. Nós já vimos muito da trajetória de relacionamento de namoro dentro de igreja, em que depois que interrompido um namoro, é necessário muitas vezes que um dos dois indivíduos vá embora da igreja, procure uma outra igreja, ou então até se desvia do ambiente do reino de Deus, da fé, por conta do quê? Como é que eu fico agora lidando com isso, né? Teve tanto toque físico, teve relação sexual, até mesmo investimento de muitas palavras fortes, aquelas palavras, sabe? Eu te amo, você é tudo pra mim, eu morro sem você, sabe? Eu não consigo mais respirar sem você. O que acontece? Essa troca de palavras prazerosas, quentes, né? Absolutas, quando é interrompido, e daqui a pouco um dos dois começa um novo relacionamento dentro da igreja, como é que vai ficar aquelas verdades que a pessoa disse? Né? Como é que vai ficar aquelas expressões que foram ditas, de olhar para a pessoa e falar, eu já até sei o que ele está dizendo para ela agora, o que ela está dizendo para ele, né? Que foram coisas que foram ditas para mim também, né? E que agora não se cumpriu, não foi levado adiante. Então, há muita defraudação, um fica prejudicado no meio do caminho, você percebe isso? Então, nós como filhos de Deus e acompanhados, a gente pauta isso em aconselhamento para que essas coisas não sejam a pauta inicial de uma relação de namoro. Obviamente, depois esse namoro amadurece, e ele começa a ganhar consistência e acompanhado, então as palavras elas podem começar a surgir, né? Essas questões assim de coisas mais firmes, né? Do entendimento de que eu estou caminhando bem dentro desse relacionamento e ele já está visando um relacionamento de casamento, então obviamente aí já cabe algumas coisas, mas no início de um relacionamento a gente vê muito isso acontecendo e depois nós temos grandes prejuízos, né? Uma outra estrutura desse tripé é pensar então na pessoa certa. Nós falamos do tempo certo, nós falamos do modo certo, né? E esse certo ele não fecha, né? Nós queremos dizer que é só assim, ok? Porque ficaria muito absoluto. Quando nós falamos de certo, é no sentido assim, de construir alguma coisa para se pautar, né? De se aperceber que quando isso não é feito, existe a possibilidade de acontecer algumas coisas que não vai ser legal. Então é uma maneira de expressar para você assim, isso é bom, né? Acho que a palavra certa aqui, ela até nem é muito apropriada, né? É bom quando isso acontece, quando há um entendimento do jovem dentro daquilo que nós estamos aqui aconselhando. Agora, a palavra de Deus também fala sobre a escolha certa. No livro de Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, diz que nós não devemos nos prender a jugo desigual.
Uau! E aqui, quando eu falo assim do jugo desigual, nós precisamos entender que não é também aquela regra, né, de que porque eu sou crente, tem que ser alguém da minha igreja, tem que ser alguém da mesma fé, eu tenho que me fechar nisso, se não for assim eu não tenho mais possibilidade, eu não posso construir a minha história de relacionamento. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Está dizendo que nós temos que tomar cuidado com aquilo que é desigual. Obviamente, você que é um filho de Deus, você que é um cristão, você que entende que a sua família, o seu casamento, ele precisa estar pautado no propósito eterno de Deus. Você vai se relacionar com alguém que não tem a mesma visão, vai ser dificultoso para você. Você vai ter problemas para poder ter esse relacionamento, porque ao tempo que você quer ir para a igreja, servir a Deus, gastar a sua vida na presença de Deus, o outro não quer. O outro quer gastar o tempo na balada, o outro quer gastar o tempo, né, nas coisas mundanas, até mesmo muitas vezes na bebida, nas drogas, e eu estou procurando um ambiente de uma vida coerente, de uma vida bacana. Você percebe? Então, quando a palavra de Deus fala de jugo desigual, ela está falando de cultura também. Ela está dizendo que cuidado com relacionamento fora da sua cultura. Como é que é isso? Você vai lidar com a diferença da cultura daquela pessoa para a sua? Ela está falando de situação financeira. A pessoa tem uma situação financeira muito alta, você não tem. E quando você vai se relacionar, como é que isso vai ficar para os dois? Vai ficar bem para os dois? O que tem muito vai poder viver uma vida boa, sem confusão, sem atrito, debaixo de paz, por conta de agora não ter toda a possibilidade financeira que antes tinha. Você percebe? Quantas coisas vai ter que ser aberto mão? Quantos sonhos vão ter que ser deixados de lado? Porque eu não tenho a mesma sustentação financeira para poder ajudar ou para bancar o outro. Então, dentro dessa relação, como é que isso acontece? Você percebe? Então, são esses cuidados que a palavra de Deus está dizendo aqui, né? Que comunhão tem a luz e as trevas. Eu estou inclinado para as coisas de Deus, o outro não está. Aí eu namoro, tá tudo bem no namoro, mas depois que eu me caso, como é isso? Eu tenho que abandonar a minha fé, eu tenho que Estamos cansados de ver isso acontecendo, né? De moças que se casam com pessoas que não professam a mesma fé, que não se converte a Jesus, que não entrega suas vidas para Jesus, que não tem o entendimento da obra do Espírito nas suas vidas, e depois acaba arrancando a moça da igreja, né? Não permite mais que a moça vá para a igreja, porque depois que se casa, sente como proprietário, como dono. No namoro não, tudo bem, eu concordo com a sua fé, que coisa linda, nossa, como que você é maravilhosa, indo para a igreja, fazendo tudo isso, mas depois que casa, passado um tempo, não, eu não quero, eu quero jogar meu futebol, eu quero assistir jogo, eu quero sair do meu trabalho e ter um happy hour com meus amigos, eu quero, né, de sexta-feira, e aí, como é que fica essa relação? Então, compreende que esse não é um sistema de regra, mas é um sistema de consciência a respeito de momentos em que o jovem vai passar dentro de uma relação de casamento, uma relação de namoro. Então, é recomendável que as pessoas interessadas, elas consultem quem? Os seus pais, os líderes, pastores, a fim de obter a sua opinião sobre a viabilidade do relacionamento pretendido. Todas as vezes que nós vemos alguns relacionamentos que são pautados no conselho dos pais, no entendimento, na boa conversa com os pais, na boa conversa com os pastores, na boa conversa de um discipulador, essa relação ela tem uma possibilidade muito grande de dar certo, de funcionar e de ir bem. Mas quando nós percebemos que o namoro é isolado, ninguém pode falar, ninguém pode dar opinião, a gente tem percebido o quanto que isso é problemático na vida, né, dos nossos jovens. É importante que busque então, né, pessoas da mesma fé, convertido, regenerado, nascido de novo, mas aqui não é regra. Aqui é um conselho, né, que a palavra de Deus está dando para você poder pautar esse relacionamento. Então, cuidado com o namoro longo, né? O namoro longo, ele é perigoso por conta do libido, né? O libido é o desejo sexual instintivo. O alvo imediato do namoro deve ser o casamento. Então,
Então, namoro longo, grande possibilidade de entrar na carne. Namoro longo sem que eu tenha condições financeiras, ou que eu não tenha ainda estabilidade emocional, que eu não tenha projeto para casamento, eu vou me relacionar e o dia que der, daqui 5, daqui 7, daqui 10 anos, eu penso no casamento, vai ter dificuldade, porque existe aqui o perigo dessa libido, que é uma coisa natural do ser humano. Não é porque o cara não presta, a menina não vale nada, mas esse é um conteúdo de qualquer ser humano. Então, nós devemos tomar cuidado com esse pensamento de um relacionamento de namoro muito longo. O abrasamento, ele leva à manipulação indevida e também ao ato sexual. Veja, Ezequiel capítulo 23, versos 3, diz assim: e as suas prostituições que trouxeram do Egito, que não as deixou, porque com elas se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam o seio da sua virgindade e derramaram sobre ela a sua impudicícia. O que é impudicícia? A falta de pudor, a falta de moral, a imoralidade. Então é óbvio que um relacionamento longo, sem projeto, vai entrar aqui na questão do abrasamento. É difícil que isso não aconteça. Então, tocar com a mão em lugares impróprios, né? Tocar com a mão em lugares que vai ter despertamento para as questões sexuais. A palavra de Deus está apontando para isso. A palavra de Deus está dizendo que isso vai acontecer, que é possível que isso aconteça. Então, nós precisamos fugir daquilo que a palavra de Deus já está dizendo, que nós temos possibilidade de viver. O cristão, ele não deve ter um entendimento de experimentar, de ver se combina, né? Existe muito essa fala no meio dos jovens, né? Como que eu vou entrar num relacionamento duradouro, de casamento, sem experimentar se a pessoa é boa sexualmente ou não, se ela é calorosa emocionalmente ou não. Tudo dentro de um relacionamento é aprendido, tudo dentro de um relacionamento existe a condição de nós aprendermos. É dentro do relacionamento, é dentro do ambiente do aconselhamento que nós vamos crescendo, que nós vamos, aprendendo cada dia mais. Não há uma cartilha, não existe a possibilidade de você, porque eu me relacionei sexualmente antes do casamento e viu que é bom, que aquilo vai ser bom para a vida toda, porque relacionamento vai passar por vários episódios, vai passar por vários momentos, então não é bem por aí, né? Então, cuidado com as conversas indecorosas, as conversas sensuais, com propostas subtendidas que acendam o fogo da libido, né? Esse desejo sexual. É importante que se leia a Bíblia junto, que ore junto, que se edifique, que esteja pautado num grupo de amigos que falam da palavra de Deus, que são incluídos dentro dessa relação, para que eu esteja sempre aberto a ser acompanhado e ser amparado dentro dessa relação de namoro. Sabe, querido, e você que está namorando, você que vai namorar, existe um teste muito bacana que a gente pode propor para você saber se o seu namoro ele tem agradado a Deus, né? Se o seu namoro está realmente agradando o Senhor. A maneira de testar você acabou de deixar hoje o seu relacionamento de namoro e foi para sua casa. Eu passei o dia, eu fui ao cinema, eu fui à igreja, eu fui na casa, eu fui em algum lugar com a minha namorada e agora é hora de deixá-la na casa dela e eu vou para minha casa. Quando você chegar na sua casa, faça um teste, ajoelhe diante do Senhor e louve a Deus por tudo que aconteceu, né? Agradecendo ao Senhor, dizendo: Deus, obrigado por esse dia, quantas coisas boas eu aprendi, quantas coisas de sucesso eu aprendi, quanto nós nos edificamos, que bênção que foi. Se você fizer essa oração sem sentir nenhum peso na sua consciência, se você fizer essa oração e se sentir abençoado e grato, tá tudo bem. Do contrário, se você perceber que você tem uma dificuldade de orar agradecendo, se vem culpa, aquele toque, aquela palavra, aquela brincadeira, aquele calor mais profundo que nós sentimos dentro do nosso relacionamento não foi legal, se houver algum tipo de culpa, né, já é um sinal de que você se relacionou de uma maneira
que precisa ser transformado, que precisa ser mudado, que precisa ser aconselhado, ok? Faça esse teste dentro do teu relacionamento. Você que é pai, que é mãe, procura orar junto com o seu filho nesse sentido. Quando ele chegar do namoro, faça essa oração junto com ele, né, para ajudá-lo a entender o quanto que ele está andando na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe. Na nossa próxima aula, então, nós vamos estar falando um pouco mais do relacionamento dentro do casamento, ok? Muito obrigado. Deus te abençoe.